Boa noite, pessoal. Estamos chegando com mais um 7 por 1. Você já sabe, são 7 dicas de um assunto super importante e atual com um grande convidado. E hoje não seria diferente, a gente tem um convidado incrível para vocês. E do que a gente vai falar hoje? Bom, a gente sabe que a pandemia acelerou todo um processo de digitalização de inúmeras empresas. A digitalização já era uma coisa que se esperava, talvez quando se esperava era uma aceleração tão grande. Mas a gente se vê no meio de uma grande confusão, porque de repente, de uma hora para outra, quem não era digital teve que ser. E, inclusive, conhecer uma coisa que pouca gente conhece a fundo, mas todo mundo tem interesse em trabalhar, que é o tal marketing digital. Ou seja, é um conjunto de estratégias para divulgar uma marca e criar relacionamentos com seus clientes, obviamente, pelo meio digital. Essa história de divulgar o seu negócio, e hoje em dia a gente precisa muito disso, que a gente precisa estar conectado, é a melhor forma de promover um produto ou serviço, utilizando a própria internet, obviamente. E existem inúmeras maneiras de divulgação, como newsletter, redes sociais, blogs, links patrocinados, enfim, vocês já sabem que tem um monte delas aí. A gente trouxe hoje para vocês as 7 dicas de como usar o marketing digital para potencializar negócios. E isso é muito importante. Para isso, a gente trouxe um cara que é incrível. Ele é sócio da Frate, que é uma agência de marketing digital que tem como 3 pilares a tecnologia, a comunicação e a performance. Ele é professor da SPM de marketing de performance. Foi um dos primeiros brasileiros, dos profissionais brasileiros a ser certificado pelo Google Ads e Google Analytics. Já atendeu empresas como a Manco, Ultragás, Supermercado Dia, IOC, Jornal O Globo, Valor Econômico, a Fisa, Leves, ufa, e um monte de outras empresas. E ele tem uma frase muito interessante de uma coluna que ele e a sócia deles escreveram no meio mensagem, que é assim: seja interessante, seja interessado, não seja interesseiro. Porque o que ele prega junto com a sua empresa é estabelecer uma comunicação efetiva no mundo digital, passando por desenvolver laços verdadeiros. Já viram que é imperdível, né? Com vocês, então, eu tenho a honra e o prazer de convidar o nosso querido amigo, meu querido amigo, que vai passar a ser amigo de vocês também, Fernando Melo. Oi, Fernando, tudo bem? Boa noite. Olá, Dil, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por ter essa oportunidade, né, de falar aqui no teu programa. Eu estou muito feliz com isso. Vamos trocar conhecimento aí com a galera. Perfeito, Fernando. Muitíssimo obrigado. E antes da gente começar a falar das dicas, diga uma coisa para mim assim: marketing digital é tipo a bola da vez, né? Todo mundo está falando sobre isso. Você já deve ter percebido isso nos seus próprios negócios, né, Fernando? É como você estava falando na abertura, né? Tivemos aí a pandemia e todo mundo teve que partir para o marketing digital a forceps, né? Tanto na parte de desbancarização, né, a gente tinha muitos desbancarizados também, que a forceps viraram bancarizados, e a gente também teve aí como fator principal aí de sobrevivência o marketing digital, já que todo mundo estava em casa, né? Então, realmente é um assunto, uma disciplina aí do presente, né? Não é do futuro. Mais atual impossível, né, Fernando? Então, para a gente começar as nossas 7 dicas, a gente começa por uma que ela é até básica, né? Vamos dizer assim, mas isso não significa que às vezes a gente na correria não passe por cima disso. A dica número 1 para você usar o marketing digital para potencializar negócios é: saiba fazer um planejamento de marketing digital. Bom, isso aqui é a introdução e diz tudo, né, Fernando? O que você tem a falar a respeito dessa dica? Ela é muito legal, né? O planejamento, porque você não pode ter aquela ansiedade de já sair, eu vou para o Google, eu vou para a rede social. Não, calma um pouco, né? Calma, estuda quem é o teu público, que tipo de conversa você tem que ter com ele, o que passa na cabeça do teu target antes dele fazer uma busca, né? Então, o planejamento é onde a gente começa a planejar mesmo, né? Mas assim, a organizar os processos de tudo que a gente vai fazer desse momento para frente, né? Então, puxa, como que eu vou falar nas minhas redes sociais? Qual é o tipo de tom? Para que tipos de perfis de pessoas? Como que eu vejo quais são as principais palavras-chave?
mais aderentes para o meu negócio, né? Então, aqui a minha dica número 1, dentro do Google Ads, existe uma ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chave. Lá você consegue identificar o volume de buscas das palavras e você consegue saber também quanto que está o custo delas e também você consegue descobrir a concorrência delas. Com base nesses fatores, você já sabe quais são as palavras que são mais fáceis, entre aspas, de você começar. Você começa a descobrir que, às vezes, você ir para uma palavra mais abrangente, talvez você pegue pessoas mais frias numa compra, mas em termos de planejamento, né, tente já estabelecer as editorias, né, como você vai falar nas redes sociais, o que é preciso para você ter uma conversa sem ser tão vendedor, né? Claro que a gente quer vender, mas começando gradativamente, atendendo, né? Colocando as pessoas no centro de tudo, atendendo muito bem essas pessoas. E aí tudo fica mais fácil com esse mantra, né? Atender bem o usuário. Como eu atendo bem? Terminou o plano, aí a gente pode ir para colocar a mão na massa, né? Vamos chamar assim. Sensacional, olha, gente. Essa primeira dica, ela é de suma importância. Eu estava falando aqui antes conversando com o Fernando antes do nosso programa, e como é importante isso, né? Se você está sendo empurrado para o marketing digital, porque todo mundo está indo e você tem que ir também, e obviamente eu não diria que você está nem um pouco errado, sabe? É importante você entender assim que você tem ferramentas para isso. E tem uma frase que eu gosto muito, Fernando, assim, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe, né? Então procure pessoas que possam te orientar, porque tem um monte de guru por aí, tem um monte de gente falando que é assim, que é assado, mas até a gente não pode esquecer uma das coisas mais importantes que está rolando no mundo hoje, que é essa história do consumer centric, né? Ou seja, você tem que olhar para o seu consumidor e entender qual é a dor dele e como eu resolvo a dor dele. Então, muitas vezes você tem uma oferta de, sei lá, de dezenas de ferramentas, mas na realidade o que o consumidor está precisando, às vezes, é de uma bem feita, né, Fernando? A gente tem que olhar isso com bastante cuidado, né? Exatamente, Dil. E quando a gente quer até saber mais sobre, né, o nosso público consumidor em si, tem uma ferramenta muito legal chamada Opinion Box, onde você consegue, de uma maneira self-service, fazer essas pesquisas de mercado para entender melhor o seu cliente. E esse é o ponto principal também do planejamento, né? Quando você entende a dor, você entende os pré-requisitos do que você deve falar, de como você deve comunicar e, enfim, ter esse norte, né, para conseguir os leads qualificados. Para quem não sabe, leads, né, um contato válido ou as próprias vendas dentro de um e-commerce. Então, esse entendimento faz todo sentido. Ó, pessoal, vocês já sabem, o Fernando não sabia ainda, porque ele está chegando agora, mas ao final do nosso programa, a gente tem um template com todas as dicas, então você não precisa ficar anotando, você já vai ter o template, depois você dá um print screen ali numa boa. E todas essas dicas que o Fernando for dar durante o nosso programa, links, programas, etc., ao final a gente também vai colocar, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês depois procurarem, inclusive, obviamente, o Instagram do Fernando, que é um cara que vale a pena seguir, porque ele é um fenômeno do universo do marketing digital. Bom, a gente já falou de planejamento de marketing digital, a gente vai chegar agora na segunda dica. A segunda dica é muito simples, mas muito importante, muito estratégica. Defina as métricas ou indicadores de performance. Isso é imprescindível, né, Fernando? É imprescindível, né? Eu costumo dizer que o digital só é o digital pela facilidade de mensuração dos resultados, a facilidade que você tem de corrigir rotas, né? Então, o fato de você estar marcando presença no digital, você tem que saber, olha, o que fez você conseguir aquele lead, o que fez você ter um melhor engajamento. Então, a gente precisa falar também de funil de vendas, né? O funil de vendas nada mais é do que uma trilha
onde você define as suas estratégias, tanto para alcançar quem está frio na compra, até esquentar essa pessoa, até ela estar no momento de comprar. Eu sempre digo assim, né? A gente nunca vende quando a gente quer vender. A gente vende quando os outros estão preparados para comprar o que nós temos a oferecer, né? Então, quando você faz um planejamento e depois vai para essa parte de definição das métricas, né? Quais são as métricas principais para o topo de funil, né? Onde a gente vai ter aquele momento da descoberta, né? As pessoas precisam descobrir o que você oferece. Então, tem métricas como alcance, que é muito boa. Tem uma métrica que eu gosto muito, que é a taxa de rejeição. O que é taxa de rejeição? Polêmica essa métrica. Por que polêmica? Taxa de rejeição é quando uma pessoa entra no seu site, não navega por nenhuma outra página e sai. Isso vai indicar uma taxa de rejeição de 100%. Mas, às vezes, assim, né, se eu estou vendendo biquíni de bolinha amarelinho, o internauta já sabe que aquela página só trata disso, não tem o porquê ele também navegar por outras. Por isso que eu digo que ela é polêmica. Mas eu gosto principalmente dessa taxa de rejeição, porque se eu estou fazendo o topo de funil da descoberta e eu estou ali captando todas as pessoas que tiveram taxa de rejeição tendendo a zero, ou seja, taxa de rejeições mais baixas, eu tenho naturalmente quem se encantou mais com o meu site, quem visitou mais. Então, na próxima etapa do funil, é muito legal, porque em vez de eu captar pessoas que não tiveram engajamento, né, eu já pego aquelas pessoas que namoraram mais o meu site, aquelas pessoas que estavam considerando algumas coisas. Então, eu vejo ela como uma métrica fundamental para você fazer o famoso remarketing, né, que é o ato de você reimpactar a pessoa com a publicidade. E a taxa de rejeição vai ser justamente a métrica que vai te ajudar a ter um melhor resultado. Por quê? Por causa dessa explicação que eu acabei de dar. Faz sentido, Dil? Faz todo sentido. E acho que tem uma coisa muito legal no que você está falando, né, Fernando, que é o seguinte. Vejam bem, tem muita métrica, tem muitos indicadores, e eu acho importante, eu queria até que você comentasse isso, a importância de ter profissionais corretos para avaliar isso, né? Porque até para evitar que você tenha uma leitura muito, talvez, superficial ou muito de impacto, sem entender o que isso significa, né, Fernanda? Já acontece muito isso, às vezes a pessoa, sei lá, ela resolve fazer uma landing page, aí ela não performou no primeiro momento, não quero mais. Falei, calma, cara, peraí, não é assim. As coisas têm um tempo de maturação, né, Fernando? Exatamente, né? E tem a suficiência estatística também, né? Quando que você pode tomar uma decisão para saber se aquilo funcionou ou se aquilo não funcionou? Para quem já tem um website, né, e está querendo potencializar os resultados, o Google Analytics é uma ferramenta que te dá muito norte. Por quê? Porque é uma ferramenta que mensura o comportamento do usuário dentro do seu website. Então, quando você olha para alguma daquelas métricas, por exemplo, teve muitos casos, um cliente que eu atuei, a gente descobriu que determinadas categorias de afinidade, que é uma métrica uma dimensão dentro do Google Analytics, quando ela atendia para, por exemplo, quem gostava de música clássica, quem gostava de orquestras, né, tendia a ter uma taxa de conversão maior. Então, quando você reúne essas métricas, analisa os tipos de métricas e dimensões que estão acima da média, né, da média de conversão do site e foca nisso, você já tem um norte muito bom para fazer a sua publicidade. Então, para quem já tem um website, olhe principalmente o Google Analytics, entenda quais métricas estão acima, e se você potencializa os resultados aí, onde tende a média para cima, é claro que a sua performance tende a aumentar. Então, é um jogo muito simples, se a gente for ver. A gente sabe que tem essa complexidade, 1000 métricas, tal, mas dá uma passada de olho em todas. O que tem mais similaridade e o que faz tender acima da média? Isso vai te dar
o primeiro passo que você tem que fazer. Eu vejo, Dil, que o mercado, ele precisa contar com esses profissionais de BI, né, como você estava falando, porque eles vão ajudar você a fazer essa pré-seleção, esse filtro para que você saiba exatamente onde jogar o seu dinheiro, onde você focar os seus esforços para rentabilizar mais, para ter mais alcance, mais engajamento, enfim. Olha só, gente, é muito legal tudo isso que o Fernando está falando, porque assim, não é aquela coisa de, né, molhar o dedo e ver que lado é o vento. A gente tem uma ferramenta que consegue te dar correções de rota em tempo real, e para isso você precisa de alguns profissionais que te ajudem a desenvolver isso. Óbvio, se você estudar, buscar profissionais como o Fernando, em pouco tempo talvez você já consiga entender um pouco mais sobre isso. Mas você falou de uma coisa agora, Fernando, que não só é uma dica, como eu queria até te jogar uma pergunta. A terceira dica para usar marketing digital para potencializar negócios é criar um site. E aí minha pergunta já é assim, no mundo de tantas redes sociais, a gente ainda precisa de um site? Boa. Eu gosto de dizer assim, né? A gente tem que estar onde as pessoas estão. As redes sociais são ótimas, né? Elas vão te dar uma oportunidade grande de relacionamento com o teu público. O site, ele vai conseguir se aprofundar mais, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser rápido, né? Mais uma dica, se o seu site não está claro, vai lá no Google e coloca Google Page Speed Test. Ele vai testar o seu site, ele vai te dizer exatamente onde está errando, olha, esse banner aqui está muito carregado, olha, aqui você está usando JavaScript dentro do site, você tem que tornar isso mais rápido. Mas, Dil, muito interessante essa sua pergunta, né? Por que eu acho que tem que ter site? Antes, o Facebook, por exemplo, Instagram, dava uma propagação muito grande, né, para quando você fazia qualquer postagem. De uma hora para outra, eles mudaram o algoritmo. Ao mudar o algoritmo, essas pessoas que tinham um alcance X tiveram um alcance zero. É aquela velha história de você, quando tem um negócio, depositar os ovos da galinha em cestas diferentes. Porque aí, se tiver alguma mudança de algoritmo, como que você vai propagar sua mensagem? Hoje, né, cerca de 2% só, se você tiver 100 seguidores, só 2 vão alcançar as suas publicações. Então, quando a gente tem um website e tem conteúdo, né, a gente vai falar sobre isso também, mas tem conteúdo nesse website, você corre menos risco quando muda um algoritmo, ou se você vem uma pandemia e você só está fazendo mídia paga, aí aquela mídia explode de tanto concorrente que tem. Então, o ato de você ter site, ter redes sociais, ter um bom SEO, ter a mídia paga, o ato de você distribuir, você fica menos propenso ao desastre total, porque se alguma desses pilares for ruim, você recomeça com 20%, que é muito melhor do que você recomeçar do zero. A gente pode estar vendo sinais como esse do próprio Magalu, né, que fez a compra do Kabum, fez a compra do Jovem Nerd. Então, assim, eles estão comprando canais proprietários para ter, primeiro, conversa com nichos, né, diferentes, mas ter mídia própria, não ficar tão dependente de só poucos players, né, como Facebook e Google. Olha só, gente, muito legal. Todas essas outras dicas que o Fernando está dando no meio dessas 7 dicas que a gente vai dar aqui, que é essa coisa, o mundo digital é uma verdadeira mídia, né? É uma mídia digital. Então você tem que olhar com esse olhar também, né? Olhar com olhar ficou ótimo, né? Mas enfim, você tem que ver tudo isso com um olhar diferenciado. A gente chega então na nossa quarta dica, Fernando, que é a seguinte: conheça o Google Meu Negócio. O que você tem, já que você é um cara, já um dos primeiros brasileiros, profissionais brasileiros a ser formado no Google, em ferramenta do Google, o que o Google Meu Negócio traz de importante para quem está querendo usar o marketing digital para potencializar negócios? Tá, legal. Como a gente falou, né, de ter um site muito bacana, objetivo, claro, com chamadas para ação preciso. Mais uma dica também, antes de entrar aqui no Google Meu Negócio, cada página tem que tratar de um tema. O Google gosta muito disso, né? E aí a gente vem com o Google Meu Negócio e aproveitem, né, enquanto ainda está
de graça. Acredito que em uma hora o Google vai cobrar por isso, né? Mas o legal, principalmente para quem acabou de criar um site e já fazer o Google Meu Negócio, porque ajuda o robô do Google, né? A gente chama de crawler, a notar sua existência mais rápido. Quando eu vou lá no Google Meu Negócio e comunico que eu tenho um business e já tenho um site para isso, automaticamente o robô do Google já passa o crawler no seu site para identificar quais são as palavras relevantes, etc. Mas o Google Meu Negócio ele já tem ali uma ficha descritiva, né? O Google sempre apostou muito no que os usuários falam para ele ranquear as pessoas. Então, se você tem um Google Meu Negócio onde você atende o internauta, novamente, aquele mantra, né? Atender muito bem as pessoas, atender muito bem o usuário, colocando sempre o usuário no meio. O Google vai ficar feliz com você, porque você não quebra o negócio do Google, né? Ó, você está dizendo ali na sua ficha que você abre de tal a tal horário, que você tem o delivery a esse telefone. Então, é uma ficha bacana para você... É a páginas amarelas do passado, né? Você vai ter a sua ficha cadastral até mais completa do que isso. Então, vale a pena. Super dica, gente. Então a gente já chegou aqui na quarta dica para usar o marketing digital para potencializar negócio. A dica número 1 foi saiba fazer um planejamento de marketing digital. A dica número 2, defina as métricas ou indicadores de performance. A dica 3, crie um site. E a dica número 4, conheça o Google Meu Negócio. A gente vai dar um breakzinho rapidíssimo agora, só para a gente receber agora as mensagens comerciais do ABC Com. E na sequência a gente já continua com as 3 dicas finais, mas a gente sabe que no finalzinho a gente sempre tem uma dica bônus que o Fernando muito gentilmente vai trazer para a gente. Até daqui a pouco. Pessoal, você que está assistindo o 7x1 e está gostando desse modelo de a gente poder dividir com vocês conhecimento, trazer profissionais legais, não percam todas as quartas-feiras no Instagram e no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. É um programa de 1 hora feito por mim, Dil Mota e o Júlio Anderi, que é um publicitário premiadíssimo no mundo todo, que a gente traz o quê para vocês? A gente traz informações sobre o mercado? Não, a gente fala de pessoas. A gente fala de como você ser um melhor profissional a partir de uma ótica muito simples, como ser uma melhor pessoa. É isso mesmo. É muito legal, a gente criou aí praticamente um coworking do bem, onde as pessoas se ajudam, trabalham, divulgam suas questões, e a gente faz com que tudo isso seja uma comunidade proativa, para fazer com que cada vez mais a gente possa fazer algo de bom para nós, para o mundo e para todo o nosso ecossistema. Então, todas as quartas-feiras, 21 horas, no Instagram, Dil Mota e Júlio Anderi, e também no nosso canal no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. Eu vejo vocês lá. Tchau! Bom, falamos que ia ser rápido, né? Então agora a gente já voltou com as 7 dicas para usar o marketing digital para potencializar o negócio. O Fernando não nos abandonou, ele continua aqui com a gente. E a gente chega então na nossa quinta dica. Ofereça conteúdo de valor ao seu público. O que você tem a falar sobre isso, hein, Fernando? Isso é importante, hein? Importantíssimo, né? Como nós estávamos falando, Dil, não podemos ficar reféns, né? Só de poucos players aí no mercado, como Google e Facebook, né? Então, o ato de você construir conteúdos de qualidade, você vai aumentando sua vitrine, né? Eu gosto de dizer que a internet ela é uma vitrine infinita, né? Antigamente, até hoje, né? Mas você vai numa livraria,
os livros mais vendidos estão ali na livraria, mas se você constrói um conteúdo, há milhares de buscas no Google todos os dias, e quanto mais conteúdo você tem, mais você vai estar aparecendo para quem procura pelo que você oferece. Então, o ato de você ter conteúdo que ajuda esse usuário em toda a jornada de compra dele, você, além de estabelecer um relacionamento bacana, você está aumentando a sua vitrine, o tamanho da sua vitrine, e ficando menos dependente de Google, Facebook, e maximizando as chances de você, num período de crise, ser visto. Então, o conteúdo, ele precisa ser bem trabalhado. Na dica número 1 que eu falei para usar o planejamento de palavras-chave, né? Você pode também utilizar essa mesma ferramenta, basta você abrir uma conta no Google Ads, não precisa pagar nada por isso, vai lá em ferramentas, planejador de palavras-chave, e comece a descobrir quais são as palavras. Olhe principalmente o volume delas, o volume de busca dessas palavras versus concorrência. E tente achar palavras que são mais quentes na compra do que outras. Por exemplo, eu vendo carros. Então, o conteúdo do meu website tem que falar tudo sobre carros e tentar usar palavras-chave que captem as buscas de usuários que estão mais quentes na compra. Então, você falar de carros em geral não vai ser tão bom do que você falar do Corolla 2021 4 portas, né? Porque quem pesquisou isso já vai saber a marca do carro, já vai saber se o carro é preto, se o carro tem 2 ou 4 portas. Você vai mais assertivo. Então, você tem que ter realmente um blog no seu website, você tem que gerar esse conteúdo que atenda pessoas que estão frias, pessoas que ainda já estão considerando, te comparando com outros players, até você ter o conteúdo que capta realmente as pessoas, onde você já pode ser um pouquinho mais vendedor, dando condições de pagamento, apresentando mais vantagens do que você tem em relação à concorrência. Foquem no conteúdo. A pandemia nos mostrou isso, né? Foquem no conteúdo para você ficar menos dependente de mídias pagas. Olha só, legal isso, muito legal, até porque a gente não vive um mundo de quem faz apenas, é um mundo de quem vende, né? E você conseguir direcionar ou construir conteúdos muito assertivos, né, Fernando, que falem direto com a dor do cliente, com a necessidade do cliente, já é um grande caminho andado, e acho que você já até deixou no meio dessa sua resposta uma coisa muito importante. Não é que você não possa optar por um mundo orgânico. Você pode, mas não espere um resultado que você pode ter a partir do momento que você trabalha isso com uma estratégia. Acho que isso é muito importante, né? Por isso que isso traz a 6ª dica que eu acho muito importante. Use ads, links patrocinados e SEO. O que você tem a falar a respeito disso, Fernando? Então, legal, Gil. Acho que o grande segredo hoje que a gente está vivendo do marketing é a gente ter de tudo um pouco. Você não pode só confiar no conteúdo orgânico, você não pode só confiar nas redes sociais, você não pode confiar só no universo de mídia paga. Você tem que distribuir. E isso está ficando cada vez mais difícil, porque você precisa de cada vez mais braço, né? Então, a saída para o pequeno é nichar em alguns dessas frentes, mas fazer muito bem. O que eu vejo também desse universo de palavras-chave? Eu lembrei também de uma coisa muito importante do tópico anterior, né? Quando a gente vai focar no conteúdo, que aí já mistura um pouco aqui com SEO, tem a ferramenta SEMrush, e dentro da SEMrush você vai conseguir ver quais são as suas palavras-chave que estão na 2ª página do Google. E aqui é aquela brincadeira, né? Quer matar alguém, esconde o corpo na 2ª página do Google, que ninguém acha. Então, quando você localizar ali no SEMrush quais são as tuas palavras que já estão na 2ª página, foca nessas páginas, que ele vai te dar essa dica, né? O SEMrush vai te dizer qual que é o link dessa página, e aí fortifica o conteúdo dessas páginas, porque aí você da 2ª passa para a 1ª e já está ganhando tráfego.
Então, isso já é uma dica tanto de conteúdo quanto de SEO, para você já fazer. O SEO ele tem 3 pilares, né? Você tem que se concentrar muito no pilar on-page primeiro. O que é o on-page? Tecnicamente, você tem que olhar o teu website, ver onde que estão os erros, e o SEMrush também vai te analisar tudo isso, e aí consertar esses erros. Então, esse é o primeiro pilar. Puxa, quer fazer conteúdo? Pode fazer, ajuda, mas se você fizer conteúdo com esse pilar fortificado, o teu resultado vai ser exponencial, vai ser muito maior. Então, a primeira dica aqui de SEO, usem o SEMrush, façam a auditoria do site, lá ele vai te dar tudo que está errado nesse pilar técnico que é o on-page. Em links patrocinados, puxa, Fernando, olha, eu não tenho muita grana para investir em link patrocinado, não tem problema. Mas em vez de, então, você optar por palavras genéricas, concatene as palavras com comprar o teu serviço, para você pegar realmente quem está mais quente na compra do que quem não está. E em ads também, quando você tiver lá as suas campanhas, o erro clássico que tem é todo mundo fazer uma campanha, um grupo de anúncio, né, que está dentro dessa campanha, e misturar lá um monte de palavras. Melancia, uva, abacaxi, banana. Só que isso não vai fazer você ter uma boa relevância ao apresentar o anúncio para o usuário. Então, a dica do links patrocinados é você tematizar muito bem sua campanha, segmente ela em várias caixinhas, e aí cada caixinha trate de um tema só. Isso vai fazer com que o Google fique feliz com a sua campanha e vai começar a baixar o custo por clique que você vai pagar nessa campanha. Poxa, teve um caso, um player que foi muito bacana, que a gente atuou, de idiomas, ele vende aulas de inglês, e quando a gente fez esse trabalho de tematizar, o custo por clique caiu de R$2 para R$1. Então, com o mesmo investimento que ele tinha, dobrou as vendas dele, né? As inscrições, e aí, posteriormente, as matrículas. Então, essa é a dica em termos de links patrocinados e SEO, Dil. Caramba, é coisa pra caramba, né, gente? Vocês perceberam como tem muita estratégia por trás de tudo isso. E tem uma coisa muito importante, né? O Fernando já deu uma dica sobre isso também. Que o Facebook, o Google, eles estão mudando o algoritmo deles a todo instante. Então, se você aprender um negócio hoje, amanhã pode já não estar valendo. Por isso que é muito importante você estar conectado com profissionais que estejam nesse nível de conexão dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para saber como trabalhar com isso. É muito importante a gente ter essa ideia, principalmente sabendo que às vezes algumas empresas têm processos de aprovação de estratégia que são um pouco lentos. Ou seja, o que você desenhou num dia, na semana seguinte já não é a mesma coisa. Então, é muito importante a gente ficar conectado. E, óbvio, a gente está chegando aqui na 7ª dica, a gente tinha que falar delas, né, Fernando? Saiba como usar as redes sociais. E aí, Fernando, o que a gente pode falar dessa nossa queridíssima, né, imensurável, famosa rede social? Olha, e são tantas, né, Dil? Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter, agora o TikTok, enfim. Olha, é o que eu estava falando, né? Você vai precisar de cada vez mais braço para gerar tanta coisa, porque cada vez mais as pessoas, né, estão se pulverizando atrás de conteúdo, compras, e as redes sociais fazem parte disso. Então, lá no planejamento, quando a gente estabeleceu uma comunicação, né, estabeleceu uma estratégia de comunicação, você tem que saber o papel de cada rede social. Olhe para o seu business, né, e tente entender assim, puxa, o meu público está aqui, o meu público está aqui, para você também não gastar energia à toa. Então, nas redes sociais, eu acho que novamente o mantra, né? Atender bem o usuário. Dê dicas, ajude as pessoas, né? Colocando elas no centro de tudo, fica fácil você saber como, o que escrever, o que ajuda. Uma dica é muito usar vídeos, coisas visuais, infográficos. Hoje as pessoas
para você reter a atenção de uma pessoa, né, tá muito difícil. Todo mundo, olha quantos influencers, olha quantos sites. Então você tem que fazer aquilo de alma para as pessoas, né? A gente está vivendo num mundo muito de ponto de vista, né? Você, seja esse ponto de vista certo ou errado, mas é onde você consegue estabelecer uma comunicação de cabo a rabo, né? O mercado fala end-to-end, mas você ter um ponto de vista, você explorar esse ponto de vista, vai fazer com que você crie adeptos, né? As pessoas querem identificação, as pessoas estão sempre procurando as suas tribos, né? Então, eu acredito muito que as redes sociais, você vai ter que ter um ponto de vista, mas também sem perder essa essência de só colocar o que é extremamente relevante para as pessoas. E aí, parta para isso. E não deixe de fora, por exemplo, redes como o Pinterest, né? Dependendo do negócio, já é uma rede que você, além de ser um pioneiro, né, entre aspas, pioneiro, mas você vai largar na frente de muita gente e vai conseguir um bom retorno sobre isso. Olha só, gente, praticamente isso aqui é uma masterclass de marketing digital para potencializar negócios, e isso é importante para até tentar desconstruir alguns paradigmas, algumas crenças a respeito. Não é um negócio impossível de aprender, mas também não é uma coisa que você sai fazendo, né? E acho que é importante isso, até porque as redes sociais têm fenômenos, a gente sabe que tem muita gente aí que tem milhões de seguidores, e quando você olha o conteúdo do cara, fala, meu Deus, como é que é assim, né? E a gente tem que entender, tem uma razão para isso, tem uma conexão com o público, é um dos itens que a gente falou hoje, mas também tem uma questão, você precisa entender se o teu negócio, o teu perfil pessoal tem a ver com isso, até para você não ser fake. E o mundo digital não perdoa o fake, né, Fernando? Você é praticamente excluído disso tudo. Deixa eu só falar para vocês, então, as 7 dicas para usar o marketing digital para potencializar negócios que o Fernando Mello trouxe para nós. Número 1, saiba fazer um planejamento de marketing digital. 2, defina as métricas ou indicadores de performance. 3, crie um site. 4, conheça o Google Meu Negócio. 5, ofereça conteúdo de valor ao seu público. 6, use ads, links patrocinados e SEO. 7, saiba como usar as redes sociais. E é óbvio que o Fernando, muito gentil, ele não vai deixar a gente ser uma 8ª dica bônus. E eu vou só levantar a bola para ele, porque eu tenho certeza que ele vai cortar atrás da linha dos 3 metros, aproveitando que a gente está na semana das Olimpíadas. Aprenda a mensurar seus resultados. Isso é muito importante para você saber corrigir as rotas e saber exatamente para onde ir, né, Fernando? Com certeza, Dil. Tudo é cíclico, né? Então, depois que a gente faz essa enxurrada, olha quantas coisas são, né? E cada tema do que a gente falou, dá para a gente explodir isso de milhares de formas diferentes, né? Tem muito conteúdo atrás de cada tópico desses. Mas no final de tudo, você tem que mensurar o teu resultado. Para quê? Para você depois fazer um plano de ação de como corrigir essas rotas, né? De como fazer novos testes, que a gente chama de teste AB, né? Puxa, essa segmentação que está dando certo, essa outra. Mas para isso, você tem que dominar muito bem alguma ferramenta analítica. A mais comum delas, que é gratuita, né? Que é o Google Analytics. O Google, quando comprou a Urkin, lá atrás, eram pagas essas ferramentas. O Google quase quebrou esse mercado, porque ele disponibilizou essa ferramenta para ser gratuita, justamente para as pessoas mensurarem os resultados e ver depois de tudo isso como seguir em frente. Então, a dica aqui, quando vocês abrirem o Google Analytics, né, é vocês tentarem identificar o que gera os resultados, né? Eu gosto muito de olhar, tem aquisição, todas as origens, você vê as origens de tráfego que melhor converte para você. Quando você começa a descobrir o que tem mais valor para você ou para o seu negócio, você consegue potencializar e ajustar para que as outras mídias
tenham mais retorno, né? Então, por exemplo, quando você vai nesse relatório de aquisição todo o tráfego, lá você vai encontrar assim, quanto que eu consegui de tráfego de Google Ads? Tanto. E isso me deu tanto de retorno. Vai lá, quanto que eu consegui de tráfego via Facebook, via Instagram, via e-mail marketing, via sites de referência. E quando você descobre qual a origem de mídia que te dá mais retorno, você pode depois concentrar os seus esforços, seja com mídia paga, seja com parcerias estratégicas para caso é Facebook. Puxa, olha, eu vou falar aqui com essa pessoa aqui, de repente ela fala do meu negócio aqui nas redes dela e também potencializa. Então, o ato de você identificar isso faz toda a diferença. Lá você também pode identificar, por exemplo, as principais regiões geográficas que te dão mais rentabilidade. Isso, principalmente em mídia, é fator decisivo, porque estou vendendo no Brasil todo, mas eu estou vendo que esses estados XYZ só faz gastar o meu dinheiro. Pô, vai lá na campanha e tira esses estados. Vai automaticamente potencializar, né, os teus resultados. Viu que a origem de mídia de melhor resultado é o SEO. Puxa, essa página aqui. E olha, olhei lá no SEMrush, ela ainda está em segundo. Vou potencializar ela aqui, vou escrever mais coisas sobre esse tema para o meu site ficar mais relevante. Então, essas ferramentas analíticas, elas são de suma importância porque ela vai te dizer o que está funcionando e o que não está funcionando tão bem. Então, ser disciplinado, olhar essas métricas todo dia, vai te ajudar depois, semanalmente, você fazer uma revisão de tudo. É por esse caminho que eu devo seguir. E seguir em frente. Então, para mim, todo profissional de marketing digital, ele tem que saber um mínimo de análise de métricas. Senão, ele vai ser um profissional sem visibilidade. E sem visibilidade, puxa, para onde ir, né? Então, essa que é a principal dica para todo mundo. Sensacional, Fernando. Eu acho que todo esse fechamento teu corrobora muito todo esse conceito que você tem aí de você ser interessante, ser interessado e não ser interesseiro, principalmente no mundo digital, que não perdoa e onde é muito necessário que você desenvolva laços verdadeiros com a sua verdade como empresa, como marca, como pensamento, como missão, como valores, né? Nós acabamos de falar com o Fernando Mello, ele é sócio da Frate, que é uma agência de marketing digital que atua em 3 pilares, que é tecnologia, comunicação e performance, e também professor da SPM de marketing de performance, e já atendeu uma série de empresas, foi um dos primeiros profissionais brasileiros a ter a certificação do Google Ads, do Google Analytics, e para fechar esse 7x1 que foi incrível, Fernando, esse finalzinho é teu, diga o que você quiser dizer, fale o que você quiser falar, deixa aí sua mensagem, seu merchan, para a gente terminar esse 7x1 em alta, porque na realidade a gente subiu muito esse sarrafo, trazendo você com o conhecimento tão grande que você tem. Legal, Dil. Bom, primeiro, obrigado aí por esse espaço. Dizer que quem desejar pode me achar no LinkedIn, eu estou lá como Melo Fernando, no Instagram como @melofernando. A gente pode trocar figurinha, quem tiver dúvidas em algum assunto pode me chamar, não tem problema nenhum. Eu e a Frate estamos à disposição de vocês. Como o Dil bem falou, a gente tem aí essas 3 frentes atuando e dá para a gente trocar bastante figurinha aí com todo mundo. Essa é a minha mensagem final para todo mundo. Estudem, 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 estudem. Muito bem, gente. E se você não quiser estudar, contrate profissionais como o Fernando para ele resolver o seu problema. Gente, a gente está terminando o 7x1 dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu hoje, sexta-feira, e está assistindo na semana seguinte, né, a partir da segunda-feira, tá tudo bem, tá tudo valendo. Todos esses vídeos estão dentro lá do canal ABC Com. Em breve também estarão no canal de Mota, onde você também poderão acessar todos os 7x1. E a gente só tem a agradecer ao Fernando pela gentileza de trocar essa informação, trazer essa verdadeira aula para nós sobre marketing digital. Vocês sabem que toda semana a gente tem um assunto novo,
novo. Toda semana a gente tem um convidado especial e tudo isso é feito para você. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, entre em contato, fale com a gente, porque é muito importante que a gente esteja tendo você, que é o nosso espectador, como o consumer centric, né? Entendendo as suas necessidades e também atendendo você. Fernando, muitíssimo obrigado, uma boa noite para você, um bom final de semana. E, pessoal, até a semana que vem. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Dil. Obrigado pela participação aqui. Adorei. Muito obrigado, Fernando. Até a próxima. Até a próxima.